Olá, sejam muito bem-vindos ao Estação Podcast, um espaço aqui de propósito, fé e para as estações da vida com leveza, profundidade. Hoje tenho a alegria de receber uma mulher inspiradora. Ela é escritora, ela é pastora, ministra de música e ela também é líder de mulheres e autora do livro Florescer. Kelly Petrucci tem impactado vidas com sua história de transformação, fé, sensibilidade e também ao Espírito Santo, é claro. Kelly, pastora Kelly, bem-vinda! Obrigada, querida, que bênção. Bem-vinda! E nós estamos aqui hoje e eu já quero saber, né, quem é a Kelly, né, a pastora Kelly, a Kelly. Quando está lá no lar ou na infância, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração. Fica à vontade. Amém. Falar da gente é mais complicado, né? Mas a Kelly é uma mulher apaixonada pelo lar, pelos filhos. Então, eu sou mãe Amém. do Davi, de 23 anos, da Larissa, Olha, de 18. E sou casada com o Marcos Petrucci. Pastor Marcos é o pastor da Primeira Igreja Batista, em Jardim Camburi. E tenho trabalhado com mulheres, né? Na verdade, a minha formação é em música. Sou formada em música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E há algum tempo, há uns 10 anos, eu tenho trabalhado com mulheres. E isso me inspirou também a escrever o livro Florescer. Olha só. E também o livro Transformadas, que veio depois. Mas no desejo de ver mulheres curadas, né? Isso passa muito pelo meu propósito. Eu creio que Deus me enviou, né, para um tempo como este, para que mulheres, né, fossem curadas a partir da leitura do livro, a partir do ministério com mulheres, a partir, né, de um atendimento, de uma atenção. Então, eu creio muito nisso, de que mulheres precisam ser transformadas para viverem a plenitude do seu chamado, a vida abundante em Cristo. Para isso, nós fomos criadas. Amém. E a sua caminhada com Deus, assim, como que foi? Eu conheci o Senhor Jesus na minha infância. Os meus pais se converteram e foram, né, congregar numa igreja, e ali eu crescendo naquela igreja, eu tive meu encontro com o Senhor aos 9 anos de idade, me batizei aos 12 anos. Olha. E tive uma caminhada linda com o Senhor. Amém. Glória a Deus. E quando você percebeu esse chamado de Deus, assim, que era mais forte do que os seus próprios planos pessoais, estudo, não é? E aí você teve esse chamado tão forte, como que foi? Eu estava me preparando para o vestibular, então eu tentava, né, medicina, Oh, e e estava ali fazendo todo aquele preparo, mas no meio disso, né, por me retirar para esse preparo ali, aquela rotina intensa de estudos, de cursinho, e também terminando ali o que a gente chamava antigamente de segundo grau, né? Segundo grau, agora é ensino fundamental. Terminando ali, eu sentia essa ausência. Então, foi um dia em que era a apresentação da cantata de Natal da igreja. E eu não estava no coro. E eu chorava sentada, pensando, meu lugar não é aqui, meu lugar é lá. Por que eu não estou fazendo parte disso, sabe? E eu realmente não estava fazendo parte pela correria da rotina de estudos. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E aí, quando meu esposo também, na época meu namorado, recebeu o convite do Senhor, né, para responder ao chamado, ele compartilhou comigo. Foi aí que nós dois vimos que Deus já estava trabalhando de maneira individual em cada um de nós, né, nos chamando mesmo para viver esse tempo exclusivo para Ele.
Então, a sua caminhada com Deus começou aí, e aí você já entrou pro ministério que queimava no teu coração, e aí começou essa carreira aí. Exatamente, com 18 anos para 19 nós nos casamos e Uhum. fomos direto para o seminário. Olha, Aham, então nós fizemos ali, ele fez teologia e eu fiz faculdade de música. uau, que lindo! E aí, desde então, vocês estão aí no ministério juntos, a família, conta um pouco assim, eh, a rotina de vocês, os filhos, como que eles estão inseridos em todo esse, no ministério, como família sacerdotal. Então essa parte é uma parte linda que eu amo falar, né, sobre isso. Os meus filhos, os criei sempre com essa consciência Amém. de que são missionários, Amém. de que ainda que eles tivessem uma profissão, Uhum. mas que a primeira formação deles é missional. Nós somos missionários, né, disfarçados de alguma profissão. Então, isso era muito claro na formação deles. Então, quando nós estávamos ali no Rio de Janeiro, o Davi começou a fazer medicina Uhum. na faculdade Souza Marques. Só que o trajeto que ele fazia da minha casa até a faculdade, ele pegava ônibus e depois pegava metrô. Era longe. Neste trajeto, ele ia lendo o livro que transforma as nações. Olha só. E esse livro transformou a vida dele. Ele se sentiu muito impactado e sentiu que ele deveria trancar a faculdade e se dedicar à formação missional. Olha Foi então que ele nos comunicou e veio para São Paulo. Ele está lá em Pariquera Sul, sei. fazendo ali a formação de ESM do Dunamis Farm. Uau, que legal. Está na Farm. Que Aham. bênção. E a Larissa também sente esse chamado missional muito forte, Aham. né? Ela toca piano, compõe muito bem, então ela sente que Deus tem buscado a vida dela para este tempo também aí de entrega. Então ela é muito comprometida, líder de célula, Olha. participa ativamente ali da obra do Senhor, também no louvor, servindo no louvor, ministrando, dirigindo. Uma bênção. Minha família toda é comprometida com o Senhor Amém. e com a obra dele. Amém. E o seu esposo, ele também tá ali na igreja, né, junto com vocês. No caso, os dois Sim. estão trabalhando ali em conjunto. Você é líder de mulheres, não é? Na minha igreja, eu sou a ministra de música da igreja, então eu cuido de toda a parte musical ali, de música e artes. Uhum. E também eu faço a gestão ministerial, que é a parte de planejamento com ministros e pastores, e cuido das mulheres da igreja. Pouca coisa, né? Senhor que dá graça mesmo, né? E meu marido, ele tem esse chamado também ele é um pastor local, mas ele tem esse chamado muito forte de cuidado. Então ele tem uma rede de pastores que ele cuida no Espírito Santo, que a rede multiplique. Então ele é líder, coordenador do Espírito Santo de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então ele tem nessa rede mais de 450 pastores, que ele começou ali com 3 pastores e hoje já se multiplicou, mais de 450 pastores que ele cuida. Então, que tem um encontro ali semanal. Então, ele tem esse chamado dele também muito latente de cuidado. E hoje vocês moram lá agora em Vitória. Moramos em Vitória, no Espírito Santo. E deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aqui sobre você, na sua infância e juventude, tem algo que te marcou, assim, especificamente uma experiência com Deus que te tocou profundamente? Para você contar aqui para nós? Tenho sim. Amém. Um dia específico em que se deu, assim, de fato, esse meu chamado, onde Deus foi muito claro. Deus já estava mostrando há muito essa questão do chamado específico ministerial. Só que eu relutava um pouco, porque eu achava que eu poderia ser bênção também sendo uma médica e servindo o reino assim, né? E
apesar de ver a minha história desde a infância, o Senhor me preparando ali com as aulas de música. Olha. Desde os 9 anos, estudando piano, né, recebendo ali a formação musical, né, muito forte. A parte de liderança também, eu sempre exerci liderança nas Mensageiras do Rei, começando ali, né, mesmo criança liderando, exercendo liderança. Mas isso não era claro, era meio que embaçado, Sim. né? E até o momento em que eu estava em um culto de adolescentes, ainda, né, adolescentes e jovens, e uma pessoa me entregou um bilhete. E nesse bilhetinho estava escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse versículo já tinha marcado meu coração como sendo algo que o Senhor já havia falado comigo na nossa intimidade ali. E aí vem uma pessoa e me entrega isso em um culto, né, do nada. Então o Senhor se fez, né, muito claro. Filha, eu estou te chamando para um outro nível. Amém. Eu estou te chamando para você realmente largar tudo e me seguir. Porque o Senhor é assim, Ele tem chamados. É claro que você sendo um profissional, um excelente profissional, um testemunho lindo, proclamando Cristo na sua profissão, você é bênção também. Mas existem essas pessoas que o Senhor pinça ali e fala: não, você vai viver exclusivamente, você vai exercer o chamado ministerial exclusivo. E assim foi comigo e assim foi com meu marido também. Ai, que bênção, né? Os dois estavam ali já, o Senhor preparando tudo. Coisa Deus linda, é né? lindo, né? Ele Demais. faz desse jeito. Aham. E agora eu quero saber sobre o livro Florescer. Conta, como que, como que nasceu o livro Florescer? E como ele tem tocado as mulheres, os testemunhos, como nasceu esse... É um projeto, Uhum. na verdade, não é? Sim, o livro Florescer, ele demorou mais de 20 anos para ele tornar-se algo físico. Físico, olha só. Porque o Senhor já estava construindo isso. Então, quando eu saí do Rio de Janeiro e nós recebemos o convite de uma igreja para pastorearmos ali em Conselheiro Pena, Minas Gerais, nós chegamos e nos mudamos para a casa pastoral da igreja. Foi então quando eu vi a área externa dessa casa, que era muito maior do que a área da casa construída, era uma área extensa, e senti o desejo de fazer um jardim ali. Olha. E quando nós começamos a pensar no projeto, né, de como executar, nós vimos que o mato estava muito alto, que o primeiro passo seria fazer ali uma capina de todo aquele mato alto. Olha. Então, meu marido viu uma pessoa para estar fazendo esse serviço. Quando o moço começou a executar o serviço, nós percebemos que não era só mato, que o mato alto escondia muito entulho. Uau. O mato alto escondia muito lixo, muito resto de coisas ali acumuladas e jogadas naquele espaço. Então, não era só um serviço de limpeza simples daquele terreno. Era algo muito mais difícil ali a ser feito, né? Difícil de ser executado. Precisava ali de muito mais pessoas para carregar. Aí meu esposo contratou uma caçamba, foram 2 caçambas de entulho. Nossa. E quando começou todo esse serviço acontecendo, o Senhor falava audivelmente ao meu coração, aos meus ouvidos, dizendo: filha, para você começar um projeto, você tem que estar com o solo preparado. Uau, arrepia. Não adianta você querer plantar algo, você querer começar algo, se o solo não está preparado. Isso vem muito de encontro à parábola do semeador. Por quê? Foi uma das primeiras parábolas que Jesus contou. Sim. E ele gastou bastante tempo contando, depois explicando essa parábola, que fala dos 4 tipos de solos. Sabe, o sucesso de uma plantação, sucesso de uma colheita, de uma boa colheita, não está na semente em si, não está na qualidade da semente, na qualidade da planta, né? Sim. Na questão específica dela, ali científica, mas na questão do preparo do solo. Você pode ter a melhor semente,
Você pode ter a melhor espécie, mas se o solo não estiver preparado, essa planta não brota. Você imagina você semear com algo por cima ali, uma estrutura, um resto de construção, um resto de cadeiras, de coisas que eles estavam acumulando ali. Então, o primeiro passo para o preparo, trazendo para nós, né? Para o preparo do nosso coração é preparar o terreno. Por isso que Jesus começou com isso. Os 4 tipos de solo. O solo rochoso, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e a boa terra. Uau, meu Deus. E o que significa florescer para você? Então, florescer não é sobre aparência. Não é só sobre ter flores, né, aparente. Não é florescer é um processo de cura. Uau. É um processo de maturidade espiritual. E é um processo de estações. Você passa por estações até chegar na estação de florescer. Ninguém, Clarese, floresce o ano inteiro. E isso a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Quem que floresce o ano inteiro? Flores de plástico. Olha. Flores artificiais. E esse não é o nosso chamado. Então, vai ter momentos das estações mesmo, desse processo. Por isso que florescer é um processo, não é um estado. É um processo. Por isso que nesse processo, em alguma estação, você vai estar sem flores. E é bênção estar sem flores. Por quê? Porque você está passando pela poda. Uau. Mas aí a gente lembra do texto bíblico de João 15, que fala que Deus, ele poda quem ele ama, a quem está produzindo fruto. Ele não poda quem não está produzindo fruto. Quem não está produzindo fruto, o texto diz que ele corta e é lançado fora. Mas aquele que está produzindo é podado para produzir mais ainda. Então, Jesus deixa muito claro nesse texto de João 15 que há estações que nós não teremos nem broto. Poda é poda. Então, florescer é um convite à cura. É um convite a passar por todas as estações. Por quê? Porque depois do florescimento vem o quê? O fruto. Não podemos também estacionar no florescer. Por isso que o título do livro é Florescer da Semente ao Fruto. Uau! Que coisa linda! E me fala, teve assim alguns momentos desafiadores durante esse processo da escrita desse livro? Eu tive muitos momentos desafiadores. Porque você gerar algo, você vai lutando contra você mesma. Porque nós temos as nossas lutas internas, nós temos ali as crenças limitantes. Então, eu fui bastante desafiada em todo esse processo. Então, teve processo que eu desanimei, que eu achei que não seria, de repente, relevante para aquele tempo, sabe? E quando eu cheguei em Vitória, eu tive ali em um culto uma pastora amiga, que hoje é amiga, pastora Flávia Luz, e ela me entregou uma palavra do Senhor muito específica. Ela não me conhecia, foi o nosso primeiro contato, e ela me entregou algo muito específico sobre o livro. E aí, isso que eu já estava ali adiando há bastante tempo, naquele momento que eu cheguei em Vitória, eu entendi que o Senhor estava ali me empurrando, me esticando mesmo, dizendo: filha, agora chegou o tempo. Você vai lançar esse livro, você vai tirar esses escritos de dentro da gaveta. Porque, Clarese, eu já pregava sobre isso há muito tempo. Porque isso foi muito forte para mim em muitas estações. Né? Eu plantei esse jardim, então todo esse processo que eu contei aqui no início de tirar o entulho, depois teve o processo lindo que foi o plantio desse jardim. Ficou um espaço lindíssimo, agradável. E depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu fui para Aimorés, aliás, e ali eu não pude plantar o jardim. Eu plantei em vasos, levei esses vasos no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o Senhor tinha um jardim preparado para mim.
na casa em que nós alugamos ali, a Sim. primeira casa ali do Rio de Janeiro, Uhum. Deus preparou um jardim com todas as espécies de plantas que eu mais amava. Olha. E isso, se tratando disso, você pode dizer, Kelly, isso é coincidência. Não, Kelly, isso não é. Não Mas existe. não foi, porque nós temos inúmeras espécies de plantas de jardim. Uhum. Mas naquela casa, o Senhor colocar as plantas que eu gosto, que eu admiro, que eu gostaria para um jardim. Então, quando eu vi ali as orquídeas bambus Olha. plantadas em um cantinho ali, as arundinas, eu falei, Senhor, isso aqui é a sua assinatura. Aqui o Senhor assinou que o Senhor fez isso para mim. Então, essa questão do jardim e do Senhor falando comigo, eu já escrevendo sobre, é muito antiga. E lá no Rio de Janeiro, nós começamos o Ministério de Mulheres da igreja e se chamava Florescer. Olha. E durante muito tempo nós fizemos ali pregando sobre florescer. Depois foi um outro tema que foi estações, que foi quase um ano pregando sobre estações. Eu amo esse tema. Eu também amo esse tema. A estação podcast. Depois um longo período sobre estações e aí chegou o tempo de ir para Vitória. Ou seja, era muito mais favorável eu ter lançado o livro neste tempo, que eu estava dentro de um ministério que se chamava Florescer, pregando há 2 anos sobre o assunto. Mas o Senhor não permitiu. Então, essa foi a maior luta. Eu falo que a maior luta não foi de produzir, não foi da editora ou da produção em si, mas foi lutas internas. Vozes limitantes mesmo, que me fez adiar tanto esse processo. Uau! E você lembra, ou, né, no caso, tem algum capítulo do livro que representa o coração mesmo desse processo aí, da escrita, ou melhor, do livro, não é? É difícil eu falar sobre isso, porque tem tantos capítulos marcantes, sabe? Sobre tudo isso. Tem que são devocionais, então são 40 devocionais, é uma jornada. Olha que legal. É uma jornada de devocionais. Uhum. Então, tem vários. Então, começa ali do preparo do solo, eu falo dos 4 tipos de solos, depois eu falo sobre a semente, depois eu falo sobre a morte da semente, aí eu falo sobre enraizar, que é algo muito forte ali também, eu falo das raízes, eu falo de sementes invisíveis, que é quando o inimigo lança a sua semente, ao mesmo tempo que nós semeamos, o inimigo semeia também as suas sementes invisíveis, e o Senhor fala sobre isso. Depois das sementes, eu falo sobre brotar. Então, assim, eu não posso dizer que há uma específica que trata do tema inteiro, porque é uma completude, uma completa a outra. Mas eu tenho ali um dia que fala sobre os 3 jardins. Eu tenho, que é muito impactante, e tenho uma outra que fala sobre o nosso jardineiro. Olha. Que é algo que eu tenho paixão pelo texto em que Maria Madalena, ela confunde ali, né, Jesus com um jardineiro. Olha. Por quê? Porque ele estava ali perto do jardim ali do sepulcro. E o texto bíblico é lindo, porque ele diz assim, e havia ali um horto, ou um jardim, e nesse jardim havia o sepulcro. Ou seja, ele foi enterrado no jardim, né? Então, ali perto do sepulcro havia um jardim. Por isso que ela o confundiu com um jardineiro. Então, eu amo esse texto. E aí, quando eu olho este texto e faço reflexo dele com João 15, em que Jesus se declara, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, aí eu já imagino assim, ele sendo a videira mesmo, a raiz, o tronco e a raiz, nós os ramos, como ele mesmo diz. Agora, quem cuida disso? Deus, o agricultor. E lá na minha casa, o meu pai plantou uma videira. Então, eu vivi essa experiência muito de perto, em saber que nós temos os olhos do agricultor sobre nós. E que nós podemos confiar nas mãos do agricultor. Essas mãos que cuidam, mas essas mãos que também podam. Amém. E que tudo isso é sobre o cuidado de Deus sobre nós. E eu me lembro de uma situação em que meu pai me chamou e disse, Kelly, eu vejo que tem algumas formigas cortando o broto.
E ele me levou e eu vi uma carreira de formiga carregando ali atrás, né, da cabeça, cada uma um pedacinho do broto. Elas estavam. Olha. E se meu pai não cuidasse daquele momento, que era uma ameaça, aquela colheita, seria uma ameaça, porque ela estava cortando o quê? O broto. Isso é uma chave. Uma chave muito grande. Meu pai falou: eu vou a uma casa de agricultor e vou procurar um veneno específico para, né, aplacar esse tipo de formiga. Olha. Porque se deixasse, ela estava cortando o quê? Aquilo que estava brotando. O novo. Olha isso como é. Tudo fala, Uhum. tudo se conecta, Uhum. sabe? Meu Deus, que lindo. Muito lindo. E no caso aí você tem muitos princípios bíblicos, né? Sustentando isso aí enquanto você escrevia. E as leituras? Tem testemunhos? Tem, assim, no caso de algum florescimento mesmo aí dessas leitoras que testemunharam para você? Tem tantos testemunhos lindos. Eu Fala pra gosto de gente. colecionar, De ouvir. porque é muito lindo. Tem uma pessoa que me procurou e me mandou mensagem dizendo que a mãe era muito resistente ao evangelho. Uhum. Por ter ali o princípio, né, religioso muito impregnado, e ela não aceitava mesmo qualquer tipo de literatura Uhum. ou qualquer proximidade com algum livro cristão, alguma literatura cristã. Uhum. Quando eu lancei esse livro, essa pessoa, ela viu ali uma oportunidade, porque a mãe gostava muito de planta. Olha só. E como a linguagem é muito leve, recheada da palavra de Deus, Uhum. recheada de textos bíblicos, mas é uma linguagem que engaja, sabe? Uhum. Que identifica com o leitor. E aí ela levou o livro para a mãe. E a mãe falou: que lindo, florescer. Mãe, é sobre semente, é sobre plantio, é sobre flor, você vai amar. E a mãe começou a ler. Ela começou a fazer as devocionais com a mãe, Uhum. todas as manhãs. E essa mãe se encontrou com o Senhor. Porque o livro leva a esse lugar. Uhum. O livro aponta para Jesus, aponta para Ele. Então, lindo. E de várias mulheres que fizeram do livro uma ferramenta Uhum. para atrair mulheres à mesa. Olha. Se você me perguntar qual é a sua maior alegria que você viveu enquanto escritora vendo esse livro, eu diria que é essa. É ver o quanto ele é uma ferramenta para atrair mulheres à mesa. Então, essas mulheres que leram em algum momento, em alguma jornada, em alguma igreja, porque várias igrejas fizeram essa jornada com todas as mulheres. Então, o que acontecia? Elas faziam a jornada e depois elas viam o livro como uma ferramenta para fazer uma mesa Uhum. de café e ali presentear com o livro e atrair essas mulheres por causa do assunto. Olha só. Então, teve muitas mesas que elas prepararam, aí chamavam as amigas para pintar um quadro, às vezes era para pintar taças, né? Então, faziam a leitura, registravam, filmavam. Muito lindo você ver isso, é a alegria do escritor, Que legal. vendo o seu livro transcender as páginas. Florescer. Florescer. Que lindo isso. E tem algum texto assim, um trechinho do livro, com um comentário mesmo assim da autora? Você tem esse trecho? Tenho vários trechos sobre os meus comentários contando parte dessa minha história. Uhum. Olha. Então, tem muito contando também sobre essa experiência que eu vivi com o meu pai. Porque quando eu vou falar de frutos, Uhum. eu falo sobre esse processo que eu vivi com meu pai Sim. e que Deus falou profundamente comigo de uma maneira muito clara. Por quê? Quando eu chegava à casa do meu pai, nessa época da videira produzindo muito, a alegria do meu pai era me oferecer o fruto. E aí Deus começou a falar muito comigo, porque a árvore em si, a videira em si, ela não desfruta do seu próprio fruto. Nenhuma árvore desfruta do seu próprio fruto, porque o fruto que a árvore produz é para o outro.
Então Deus começou a me mostrar isso muito claramente, que o fruto que nós produzimos, em primeiro lugar, ele tem que ser saboroso, ele tem que ser doce. E aí conecta com o texto que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E quantas de nós, quantas mulheres amargas, quantas mulheres tristes, quantas mulheres raivosas, ou seja, o fruto que está produzindo é siquento. Sabe quando você prova uma uva e que ela está verde, Azeda. azeda? Não é este o fruto que Deus deseja que nós venhamos produzir. Então, há 2 tipos de fruto. O primeiro fruto é o fruto do Espírito, que ali nós temos as 9 virtudes dentro do fruto em si. Então, as pessoas precisam ver que somos mansas. As pessoas precisam provar de nós que temos um longo ânimo, que somos pacificadoras, que temos a paz latente, para que as pessoas olhem para nós e perguntem o que há de tão significativo. Eu não sei por que a Kelly tem essa paz, que ela fala tão mansamente, que ela se domina. Neste momento em que a pessoa faz essa leitura a respeito de nós, você tem a oportunidade de apontar para Deus. Então é seu fruto, você dizendo: olha, eu sou mansa hoje porque eu tive encontro com Cristo. Porque eu, antes de ter o encontro com Cristo, eu não era assim. Então, é a oportunidade do fruto. E aí, conecta com o segundo fruto, que é o fruto ali, pessoas que nós vamos levar a Cristo. Mas eu não tenho como trazer pessoas a Cristo, ou levar pessoas a Cristo, sem antes produzir o fruto espiritual. Desfrutar. Porque se eu estou ligada à videira, eu recebo a seiva, e vou produzir o fruto. Sim. Mas se eu não estou produzindo um fruto doce, alguma coisa há de errado nessa conexão. Nessa conexão para receber a videira, para que eu venha produzir esse fruto. Porque a gente só pode dar, a gente só pode produzir aquilo que a gente recebe. Amém. Uau. E a gente percebe que florescer não é só um livro, não é? Mas é o reflexo do que Deus fez na sua vida, não é? E compartilha com a gente um pouco do seu testemunho no sentido assim das dores, dos recomeços, da vontade de desistir, o mover de Deus que te fez florescer novamente, né? No caso dessas dores e recomeços. Então, em 2014, eu fui acometida por um diagnóstico de neuralgia dos trigêmeos. Uau. Realmente uma dor crônica que é considerada a maior dor do mundo. E nesse período, foi um período muito difícil, em que eu vi todos os meus sonhos, o sonho do livro, os sonhos, os projetos que o Senhor tinha para mim, eu via tudo desmoronando. Porque como que você vai produzir algo? Como que você vai né, colocar algo, fluir, florescer, né, se você está vivendo um processo de dor. E esse processo ele foi muito intenso. Até que nessa transição para o Rio de Janeiro, estando ali num culto comum, eu estava orando, pedindo ao Senhor, mas isso que eu estou contando aqui teve todo um processo longo no meio disso. Muita medicação, muita ida ao pronto atendimento, inserções de morfina, porque eu não suportava a dor, medicações, inúmeras consultas até chegar no diagnóstico. Foi um período de sofrimento muito grande, de anos. Até que em um culto comum, eu estava orando e pedindo ao Senhor, crendo que Ele é o Deus que habita em meus louvores. Então foi no meio do louvor da congregação, em que eu estava orando e falando: Senhor, Tu és um Deus que habita no meio dos louvores. Se o Senhor quiser, passa aqui, me cura hoje. Nesse mesmo culto, meu marido estava ajoelhado, fazendo a mesma oração, mas dizendo assim: Pai, eu sei, eu te amo. Eu amo o Senhor curando ou não a Kelly. Mas se o Senhor não curar, eu autorizo o Senhor a passar a dor dela para mim. Então, o Senhor viu 2 corações muito quebrantados, achou graça em nós. E naquele dia eu fui curada. Nossa. De algo que é incurável, essa doença é incurável. Eu cheguei a fazer uma consulta no Rio de Janeiro, em um médico especialista lá em Botafogo, um dos profissionais mais renomados que eu fui. E ele, olhando nos meus olhos, ele disse assim: Kelly, você não vai morrer disso.
mas você vai morrer com isso. Então, uma palavra assim de morte, né? Muito uma sentença, Uhum. né? Até os meus últimos dias. E o Senhor achou graça em mim no sentido de conceder essa cura. Deus, Foi algo muito extraordinário que eu vivi. forte. E ele que deu a sentença final. Ele que dá A palavra a final. palavra, é a sentença final, no nome de Jesus. E me fala, as experiências que te levaram a viver uma transformação mesmo genuína. Porque nesses momentos nós nos apegamos mais com Cristo, não é? Com Ele, com a palavra dele. Muito, muito, muito. No Rio de Janeiro, eu comecei essa caminhada muito mais íntima com o Senhor. Uhum. Eu pedi um período, um ano sabático. Então, quando eu saí de Aimorés para o Rio de Janeiro, eu fiquei um ano sem exercer ministério, ali só cuidando da minha casa, fazendo ali a transição também e a adaptação dos meus filhos na cidade nova, escola nova, tudo isso. Então, eu fiquei esse ano todo. E isso foi profundamente intencional do Senhor para com a gente, para que eu vivesse essa intimidade maior com o Senhor. Então, eu fazia caminhadas, eu morava em um condomínio que era numa área rural do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente pensa assim, numa grande metrópole, né? Mas onde estava o condomínio que eu morava era uma área de mata, Olha. era uma área de muitos sítios ali. Então, eu caminhava do lado ali de fora do condomínio, e isso me conectou muito com as flores, me conectou muito, o Senhor falou muito claramente. Então, ao mesmo tempo que foi um período sabático de não estar produzindo algo, mas foi um período em que o Senhor produziu algo dentro do meu coração. De dentro para fora, porque não adianta você pensar numa transformação apenas externa, numa transformação apenas na intenção da mente. Sabe aqueles projetos que toda mulher faz? Sim. Pensando assim, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu quero ler mais livros, ano que vem eu quero ir para a academia. Isso é um processo de transformação que você pensa mentalmente, mas que ele não sai nem do papel e nem da mente. Ele não se torna algo real. Porque a transformação real, ela precisa passar por 3 camadas. Ela é um processo. Ela precisa acontecer na alma, no corpo e no espírito. Amém. Aí sim, você gera uma transformação real, e foi isso que aconteceu nesse período. O Senhor disse: você não vai trabalhar, você não vai produzir nada, mas eu vou produzir algo em você. Amém. Olha só, que lindo. E qual conselho você deixaria aqui, naquela câmera, para quem está vivendo um tempo de inverno, um tempo aí que não está produzindo os brotos, não é? Nessa área espiritual. Eu deixaria para você, mulher, que não tenha pressa. Florescer é um processo, são etapas, são estações. E você vai passar pela estação do outono, onde você precisa realmente permitir que as suas folhas caem e permitir que os seus excessos caem, para que o novo venha brotar. E quantas vezes nós não queremos isso? Nós não queremos desfazer de algo em nós não queremos abrir mão. Mas para o novo chegar, para novas folhas chegarem, e depois das folhas, as flores, depois das flores, o fruto, precisa começar com esse desapego de coisas que são excessos que o Senhor deseja trabalhar. Então, para viver o florescer em sua totalidade, cura, fé e propósito, passando por todas as estações, você precisa estar muito consciente de que é um processo. E como eu falei aqui no início, quem floresce o ano inteiro são apenas as flores artificiais. Amém. Haverá períodos em que você não vai ter nenhuma folha, talvez nenhum broto, porque você vai estar passando por uma estação que é muito importante, que é a estação da poda. Então, você precisa confiar nas mãos do agricultor, que é o nosso Deus, porque ele sabe o que ele está fazendo. Amém. Amém. Ai, que coisa, né? Que bênção. Deus
Deus é maravilhoso. A gente não se cansa, né, É verdade. de falar e testemunhar o que ele tem feito. E você, no seu chamado ministerial aí, chamado de música, como ministra mesmo de música e líder de mulheres, como que é viver esse chamado? Fala um pouco pra gente aí na prática, como que é? É maravilhoso viver o chamado. Você está no centro da vontade de Deus, nem um centímetro para fora, né? E nem em outra direção. É muito bom viver aquilo que Deus tem para nós. Uhum. E como ministra de música, eu exerço ali na igreja a parte de culto, fazendo as ordens de culto, tomando ali também o cuidado com os músicos. Nós temos ali 2 classes de EBD Uhum. com grupos de músicos, onde nós estudamos sobre o coração do artista, e a outra classe nós estudamos sobre adoração bíblica, que são fundamentos da adoração. Uhum. Então é algo que eu amo fazer, que é cuidar dessa parte espiritual. Ali também faço as escalas, colocando ali as bandas, né, nos domingos, as programações, então eu amo fazer isso. Uhum. E também como líder de mulheres, nós temos ali um ministério de mulheres, se chama Vitoriosas, o nome é por conta de Vitória, né? Vitoriosas. Sim. E é um grupo lindo, mulheres assim sedentas por crescimento pelo Senhor. E faz parte da nossa missão, o desejo de que essas mulheres venham viver a plenitude do seu chamado Uhum. e ali viver uma transformação também social, em Aham. todo o seu entorno ser transformado. Não apenas ela viver essa transformação real dentro dela, mas ela experimentar também, ver o seu lar transformado, Amém. ver a sua família aos pés do Senhor. Então, esse faz parte da missão do nosso Ministério Vitoriosas. Amém. E como que nasceu esse ministério aí, com mulheres, né? Nasceu um pouco da necessidade na ausência de uma ministra que cuidava dessa parte lá no Rio de Janeiro. Olha. Foi lá que começou. Ela precisou, ela adoeceu e precisou se ausentar. E nesse processo eu me vi ali como gestora ministerial, tendo que assumir algo que estava em andamento, Sim. mas que não tinha ninguém para fazer. Então eu me aproximei, abracei a tarefa, na verdade, naquele momento era uma tarefa. Aham. Eu abracei a tarefa e comecei ali a cuidar de mulheres e me apaixonei. Me identifiquei, eu amo ali ouvir mulheres, cuidar, sabe, olhar para essa mulher como um todo, vendo essa mulher além do que ela se vê Sim. e trazer essa mulher para que ela veja o potencial que ela tem, para que ela veja o que o Senhor tem de planos e propósitos para ela, para sua casa, sua família, e poder ver, que aí é a parte que eu mais amo, ver a transformação dessa mulher. Amém. E aí você tem visto esse florescer, no caso, nas mulheres, não é? E como que, o que que elas falam? Como que tem vários testemunhos, através delas. Você tem ali levantado líderes dentro dessa, da equipe ali, não é? Do meio das mulheres. Como que é? Sim, nós estamos vivendo um período incrível dentro ali do Ministério de Mulheres. Uhum. Nós temos uma coordenação com as esposas de pastores e temos uma mesa muito extensa de mulheres que cuidam de várias áreas. Aham. Eu, como líder de mulheres, eu não consigo exercer cuidado e cuidar de todas as partes de um ministério que é muito ampla. Uhum. Então, para isso, eu convidei algumas mulheres a participarem de uma jornada. Nós fizemos estudo primeiro de um livro chamado 100 Rivais, da Lisa Bevere, e fizemos uma jornada de crescimento, eu trazendo e alinhando o coração de todas elas para que elas se tornassem líderes desses nichos ali da gestão de todo esse ministério. Então, eu tenho uma mulher que cuida da parte do culto, que cuida da parte do louvor, que cuida da nossa loja Vitoriosa Store, da nossa cafeteria e assim por diante. Todas elas passaram por esse processo de formação e de alinhamento, de visão ministerial, e estão exercendo ali plenamente seu chamado, vivendo experiências incríveis no Senhor. Nós amamos a nossa mesa, estarmos juntas
né, ali preparando um evento, preparando um culto. Agora nós vamos ter um chá agora em novembro. Então são muitas, muitas coisas que nós amamos viver enquanto líderes desse ministério. Que legal. E como que é equilibrar essa liderança, o ministério e com a intimidade com Deus? Como que é? É o maior desafio, acho que é o desafio de todo mundo. Nós, mulheres, Sim. nós somos equilibristas. É, E esse é o nosso maior cuidado, esse deve ser o nosso maior cuidado, equilibrar todos os pratos. verdade. Somos equilibristas literalmente, né? Que nós precisamos equilibrar a nossa vida ministerial, porque não adianta também só fazer por ele e não estar com ele. Então, tem a nossa casa, tem a família, tem os filhos. Então, é equilibrar mesmo esses pratos, né? Nem tanto ministerial, mas a parte principal ali, como Maria, nós precisamos escolher a boa parte que é estar com o Senhor. É verdade. E o que você tem aprendido sobre o servir mesmo, com leveza, com dependência do Espírito Santo? Você falou uma palavra muito importante, que eu levo isso muito a sério, que é leveza. Amém. E eu gosto porque eu já ouço testemunhos das minhas líderes mesmo dizendo que é leve, a minha liderança é leve e que é leve essa caminhada, porque não adianta você fazer algo imposto, você fazer algo ali que é pesado para as pessoas. Nós precisamos exercer liderança com leveza, nós precisamos exercer essa caminhada e trazer essas pessoas junto conosco a entenderem que caminhar com o Senhor é leve, porque a gente precisa entregar o fardo para Ele. Amém. Ele diz isso, Ele nos convida, né, a entregar o fardo, a trocar o fardo, porque o fardo dele é leve. Amém. E Ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, nosso maior papel é aprender do Senhor, a ser manso e humilde como Ele e a deixar o fardo para Ele carregar. Amém. Eu vejo isso muito claramente. Mulheres que estão sobrecarregadas, pesadas. Isso impede delas terem um momento a sós com Deus, porque elas estão pesadas, carregando tantas atividades, carregando tantas demandas. Verdade. Isso se torna uma caminhada lenta, que elas não conseguem caminhar na velocidade que precisam e que poderiam, porque estão sobrecarregadas, ao invés de deixar isso para que o Senhor faça, né? Obra do Espírito é andar no Espírito e viver no Espírito. Verdade. E você fala com tanta doçura sobre a família, não é? Como que é viver o propósito de Deus dentro de casa e como a fé ela tem sustentado sua família e também o seu casamento? Eu costumo falar que você precisa colocar a palavra de Deus em lugar de destaque na sua casa. E isso eu aprendi muito, muito, muito. Aprendi muito com a minha sogra também. Ela ensinou dessa forma, sabe? De colocar os versículos. Ela, quando os meninos, o meu marido com o irmão, e a irmã brigava, ela espalhava bilhetinhos com versículos bíblicos sobre perdão. E colocava no espelho do banheiro, colocava dentro das gavetas. E assim, ouvindo as histórias dela, ainda antes de ter os meus filhos, eu pensei, quando eu tiver os meus filhos, é assim que eu vou fazer. E assim eu tenho feito. Uau. Eu tenho feito na minha casa a abundante palavras em vários lugares. Quando os meninos eram pequenos, eles tinham que decorar toda semana um versículo. E a minha filha tinha um caderninho que ela tinha que copiar esse versículo toda semana. O meu filho tinha um caderninho, eu guardo com muito amor esses caderninhos deles, né? Na adolescência, o meu marido deu a tarefa para que ele lesse Provérbios e que a cada capítulo ele ia escrever o versículo que mais chamou a atenção e ele ia responder 4 perguntas poderosas. O que Deus falou comigo, o que eu falei para Deus, há um pecado a ser confessado, há uma promessa bíblica, então ele fazia isso muito bonitinho ali escrevendo. E isso foi fundamental na formação espiritual da minha casa. Então eu amo repartir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a semente mais poderosa que nós temos. É a semente que não volta para si vazia. Sabe, Clarese, eu falo isso no livro Florescer, que existem sementes dormentes.
Uhum. Existem algumas sementes que você vai semear e que elas não vão florescer porque elas estão dormentes. E aí eu fui pesquisar por Olha, que existe semente dormente. por quê? E na biologia explica que essa semente, embora ela encontre ali dentro do solo umidade favorável, luz, né, que de certa forma ali a luz consegue incidir ali sobre a terra, ela encontra a temperatura, tudo favorável, mas ela não floresce, ela não brota, né, ela não ali. Por quê? Porque algumas vezes ela tem uma casca grossa. Uau. E a casca grossa, a gente usa esse termo, né, ali no, né, mais fácil para entender, mas isso tem um termo científico também, que é chamado de tegumento. Uau. Então, o tegumento se torna ali muito espesso, muito grosso, não permite essa semente brotar, ela não consegue ali morrer, né, que a gente vê. Então, ela fica ali naquele momento. Aí, o que que acontece? Estagnada. Estagnada. E a gente lembra do texto bíblico, né? Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, Não. continua ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha. Muito forte isso. Mas essa semente, porque tem muitas empresas com qualidades das sementes Uhum. que fazem a plantação e o acompanhamento dessa plantação, né? Quando ela percebe que há esse tipo de semente que não brota, o que que é feito? Esclarificação química. Olha. É feito um lixamento dessa semente. Olha. Aí eu costumo falar, quando eu estou pregando, eu falo, pergunta para a irmã do lado se ela tem a casca grossa. Meu Pergunta, Deus. irmã, você tem a casca grossa? Olha isso. Aí a gente não entende quando muitas vezes nós estamos passando por uma prensa do Senhor, mas é uma lixa. A lixa. O Senhor tendo que nos lixar Meu. para poder a gente sair daquele estado de dormência da semente, de estagnação, né? De estar estagnada. Sim. E o outro processo que há também para acordar essa semente também é resfriar essa semente. Ela vai dar uma congelada na semente. Choque. Um choque térmico. Tipo assim, acorda. Meu Deus, quantas chaves. Quantas chaves Deus vai falando. Tem um capítulo, né? Uma lição que é sobre essas sementes dormentes. Uhum. E tem uma outra que eu falo sobre sementes invisíveis. Então, Uau. sabe, o tempo inteiro Deus usa essa linguagem. Quanto o Senhor, desde o primeiro capítulo até o último, o Senhor. Há uma árvore no primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis ali, quando o Senhor está criando tudo, ele cria toda. Tem um versículo que fala que ele cria toda a relva, toda a árvore boa para produzir frutos conforme a sua espécie, conforme as suas sementes. E no último capítulo, ali em Apocalipse, o Senhor fala que há ali uma árvore no meio da praça e essa árvore produz 12 frutos conforme a sua estação e as folhas servem para a cura de todas as nações. Uau. Então é muito lindo o Senhor ali o tempo inteiro usando essa linguagem que é uma linguagem tão fácil de entender. Sim. Né, uma analogia ali entre a semente, entre a terra, entre o fruto, que é uma linguagem muito acessível para todos. Amém. É lindo de ver a sua família servindo juntos, né? E, né, no caso, no reino. E qual valor que você acredita ser inegociável dentro de um lar cristão? Um valor inegociável, tem tantos valores inegociáveis, Verdade. mas o mais inegociável é a fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Verdade. Então a fé é inegociável. Pode tudo estar ruindo naquele processo de dor, de estação, uma estação ali de escassez, uma estação de uma doença, né? Algo que bateu a sua porta, você não estava esperando, um diagnóstico. Mas o que nós não podemos negociar é a fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Uau. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então a fé é quem nos move. E a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Se possível, então, um valor inegociável é a fé. Amém. E para algumas mulheres, então, que lutam para equilibrar a fé no trabalho e também em casa, fala para as mulheres, dá uma palavra para essas mulheres. Olha, mulheres, essa é uma tarefa
que eu vivo, e eu creio que você vive também, que é equilibrar a vida do lar com o trabalho. Ou talvez você seja essa mulher, você pode me dizer, mas Kelly, eu só trabalho em casa, mas você trabalha. Então, como equilibrar a tarefa com o dono da tarefa? Amém. Estar com o dono da tarefa. Amém. Então, o meu desafio para você hoje é: escolha a melhor parte, Amém. escolha estar com ele, escolha, priorize. Se você não consegue fazer o seu devocional, se você não consegue ter um momento com o Senhor, porque a agitação, os filhos, a demanda, você já acorda com aquela lista de coisas que você tem que executar, acorde um pouco mais cedo. Amém. Busque ao Senhor no momento de tranquilidade. Ali nós vemos a história de Susanna Wesley, que ela tinha ali muitos filhos e que ela não tinha um momento assim de sossego, e ela colocava o avental no rosto. Uau. Naquele momento que ela colocava o avental no rosto, as crianças já sabiam que ela estava tendo um momento com o Senhor e não incomodava a mãe. Olha que situação. Hoje nós não usamos o avental mais. Mas, né, geralmente a gente não usa mais. Mas você pode escolher um tempo. Comece ali com 5 minutos, aumenta para 10 e vai aumentando ali, porque você vai experimentar a maravilha de estar com o Senhor. Amém. Que bênção. Então vamos nos descontrair um pouco. Que palavra hoje que te define? Uma palavra que me define, Isso. eu creio que é transformada. Amém. Transformada, completa. Eu estou vivendo esse período na minha vida assim de estar vivendo a plenitude em Deus. A maturidade espiritual em Deus. Então eu creio que vem muito desse lugar de transformação. Uhum. Essa transformação real, né, de dentro para fora, Amém. que eu estou vivendo nesse período, uma plenitude mesmo. Amém. E um versículo que marcou mesmo a sua história, que você traz com você, assim. Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se percebeu, de um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Uau. Isaías 64, versículo 1. Amém. E um livro da Bíblia que te inspira? João. Meu texto favorito é João 15. Não podia ser outro, né? Amor. Não podia ser outro. João 15 é o meu texto favorito e o Evangelho de João. Amém. Eu amo o Evangelho de João. Um conselho que você daria para a Kelly do passado? Meu Deus, essa é forte. forte. Eu daria para Kelly do passado, eu daria o conselho para que ela olhasse com otimismo para o futuro. Amém. Sabe aquela palavra que diz que ela sorri diante do futuro? Aham. Eu acho que na minha infância eu não conseguia visualizar, por mais que eu sonhasse, o que Deus tinha para mim era muito maior. Uhum. Os planos do Senhor muito mais extraordinários. E eu não estou falando aqui de nada físico, tá? Sim. De estrutura, não. Eu estou falando de algo espiritual mesmo, de crescimento espiritual no Senhor. Uhum. Jamais poderia imaginar que o Senhor escreveria uma história tão linda assim na minha Amém. vida. Glória a Deus. E uma estação da vida que te ensinou mais sobre Deus? Essa estação da poda que eu vivi ali, Uhum. do Senhor podando mesmo o ativismo ali, a necessidade, né? Às vezes nós entramos nesse ativismo porque nós temos necessidade, o vício de se sentir útil. Sim, verdade. Então, quando eu me vi nesse período desse diagnóstico, né, não conseguindo exercer o meu chamado, não conseguindo trabalhar, né, na igreja, eu me vi podada, Uhum. mas foi um período essencial para que Deus produzisse algo muito maior em mim. Amém. E qual que é a mensagem que Deus tem colocado no seu coração hoje, assim, que você, para as mulheres dessa geração? Mulheres, vivam a transformação real e contínua. Amém. Não existe um momento em que você vai receber essa transformação completa, total. Não é um ato, é um processo. Amém. Então eu quero
que as mulheres vivam esse desafio de buscar essa transformação, de permitir a mão do Senhor ali dentro do vaso, sabe? A mão do oleiro, Sim. dando formato, e às vezes ele precisa colocar um pouco de força, às vezes ele precisa tirar um pouco do excesso. Então, permitir essa transformação total e vivê-la. E buscar, prosseguir nesse caminho até você ver que você realmente está sendo transformado pelo Senhor, está vivendo essa plenitude. Amém. A gente está indo pro final e tem uma palavra profética, assim, encorajadora, que tá aí no seu coração para você, no caso, falar para as mulheres e um convite, não é? A restauração e florescimento. Sim. Mulheres, vivam todas as estações com sua intensidade. Se é um período de poda, viva, permita-se ser podada. Se é um período de florescer, perceba as flores, se alegre, viva a alegria de estar florescendo. E a próxima estação, que é o frutificar. Deus deseja que você frutifique, que você produza frutos doces que apontem para Jesus, que apontem para a vida dele, que ele deseja ter em você e que você seja essa proclamadora dessas boas novas. Eu quero te encorajar, mulher de Deus, a permitir que o Senhor te transforme, permitir que o Senhor te leve ali caminhando por cada estação, sabendo que nenhuma estação é permanente. Nenhuma estação é permanente. O Senhor vai te levar ali para o inverno, que é o período de acolhimento ali, de recolher mesmo dentro ali de casa, permitir ali ficar e receber o trabalho do Senhor nesse período de menos atividade, mas também viver esse apontamento do Senhor para uma estação feliz, uma estação alegre, um verão, né? Algo ali, uma primavera, algo que você vai ali ser cheia de flores e as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você está plena, florescendo, recebendo ali do Senhor esse florescimento que vem dele. Amém. Que conversa linda, Pastora Kelly. Agora eu quero agradecer por compartilhar toda a sua jornada aqui e o seu coração também, abrir o seu coração aqui conosco. Que cada ouvinte aqui do podcast, ele seja lembrado do hoje, que é possível florescer em qualquer estação da vida. Sim. Compartilhe as suas redes sociais, fala sobre o livro, não é? Ali na bio, tá ali os links, como que é? Sim, a minha rede social é Kelly Petrucci, @Kelly Petrucci. Você vai me achar ali no Instagram, vai poder acompanhar. Também tem um canal no YouTube que tem ali todas as devocionais, uma reflexão feita. É uma breve reflexão. Foi gravada por algumas mulheres lá da PIB do Recreio, que fizeram essa jornada. Certo. E tem também no meu segundo livro, que é o Transformadas. Então tem ali também uma breve meditação e uma oração. Legal. E você vai me achar no YouTube também, Kelly Petrucci. Uhum. E para adquirir o livro, tem ali um destaque no meu Instagram, como adquirir o livro. E tem um telefone de WhatsApp, você pode ali fazer seu pedido e nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil também. Que bênção. Muito obrigada e hoje convido você a olhar para a sua estação atual. Ela pode parecer seca, congelada, fria ou até estéril, mas lembre-se, nenhuma estação é final para quem está no Senhor. Ah, como é lindo cada história que o Senhor tem colocado aqui nessa mesa e eu quero que você confie, que você cresça e que você floresça. O Senhor fará algo novo, como está lá em Isaías 43:19. Toda a estação da vida está sob seu cuidado de Deus, porque Deus transforma e tudo que não está aí produzindo, ele transforma num jardim maravilhoso. Então plante, regue e confie. Curta, compartilhe esse episódio, amplie aí o reino de Deus e até a próxima, querendo Deus. Muito obrigada.
Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Ah. Privilégio estar aqui. Obrigada.